Fala galera, Leanderson Lima na área e hoje é um dia em que a gente não vai fazer um vídeo pra cima, um vídeo feliz como a gente costuma fazer aqui no canal, com as vitórias e tudo mais, porque temos aí alguns números bem preocupantes para trazer aí sobre a campanha do Manaus Futebol Clube. O clube tem, de acordo com projeções aqui matemáticas, 91% de chances de cair para a Série D esse ano. Vamos falar sobre isso, mas antes roda a nossa vinheta. E aproveita que você está aqui e faz a sua inscrição no nosso canal. É muito fácil de fazer, pessoal, tem esse botãozinho vermelho do YouTube, se inscrever. Clica lá que você já vai estar inscrito no nosso canal. Também tem um sininho de notificação que toda vez que você marca esse sininho, você é avisado dos conteúdos que o nosso canal está lançando aqui em primeiríssima mão. Não esquece de deixar aquele like ou dislike, aí fica por sua conta. E também comenta aqui o que você achou do nosso conteúdo, porque quanto mais vocês comentam, mais o nosso conteúdo chega mais longe. Pois é, pessoal, vamos falar sobre esse número aí bem crítico que o Manaus chegou aí de probabilidade de 91% de ser rebaixado. Mas antes, né, nunca é demais a gente lembrar que nessa segunda-feira o clube anunciou a demissão do técnico Igor Magalhães, né? Para mim, só o fato dele não ter participado da coletiva após o jogo contra o São José já foi ali uma deixa, né, por parte do clube de que ele acabaria sendo demitido, né? E o Manaus ele está com uma campanha terrível. O Igor vem desde o final do Barezão, ali no período de eliminação, não teve muito o que fazer no campeonato, mas teve aí um tempo razoável para fazer aí a preparação para o Campeonato Brasileiro. Também mexeu muito o elenco, veio muita gente nova, e o clube ele tinha apenas 33% de aproveitamento. 9 jogos, 9 pontos, aí uma média de 1 ponto por jogo, que sem dúvida nenhuma é a pior campanha da história do Manaus Futebol Clube no Campeonato Brasileiro da Série C. Só para a gente lembrar um pouquinho, na Fórmula Antiga, em 2020, quando ele estreou, Fórmula Antiga que eu lembro, você tinha 2 grupos de 10 ali, grupo A e grupo B, e depois, primeiro você jogava turno e retorno com as equipes do seu grupo, e se classificasse, ia para a próxima fase, aí aqueles 2 grupos, jogava todo mundo contra todo mundo para ver quem subia. No primeiro ano, em 2020, na 9ª rodada, o Manaus tinha 11 pontos. No campeonato 2021, que manteve ainda essa fórmula antiga, na mesma rodada, o Manaus tinha os mesmos 11 pontos. E no ano passado, ele chegou a fazer 13 pontos, já nessa fórmula nova, que agora é todo mundo contra todo mundo em turno único. E aí a gente tem alguns números aqui bem negativos da campanha, né? No caso, por exemplo, o ataque. O ataque só fez 6 gols em 9 partidas, o que coloca o ataque do Gavião do Norte entre os piores da competição, ali ao lado do Pouso Alegre e do América de Natal. Lembrando que essas 2 equipes são recém-promovidas do Campeonato Brasileiro da Série D. E a equipe também sofreu 14 gols, o que coloca o Manaus entre as piores defesas do campeonato, ali ao lado do Paysandu e do Altos, que também está na zona de rebaixamento. O Paysandu esteve recentemente na zona de rebaixamento, mas saiu. Uma das percepções que a torcida tem com relação ao trabalho do Igor é o seguinte: não vinha rendendo, evidentemente, porém o Igor está longe de ser o grande problema do clube, porque, na verdade, essa temporada já começou bem complicada a partir do Campeonato Amazonense, onde o clube sequer conseguiu chegar nas finais. A montagem do elenco que foi feito para o Campeonato Amazonense já deixou um rastro assim bem complicado, um trabalho bem ruim. Foi o pior campeonato que o Manaus fez desde que ele foi campeão, em 2017, e também a performance da equipe nas competições nacionais, na Copa do Brasil, na Copa Verde, também deixaram a desejar, tanto que aí acabou fazendo toda essa mudança, né? Chegou o Igor aí para comandar o elenco, houve dispensa de vários jogadores, novos chegaram. Porém, no Campeonato Brasileiro, a coisa não desenvolveu. Então tem muita gente que tem essa percepção de que, apesar do trabalho não ter decolado, mas o Igor é um dos menos culpados aí, porque a verdade é que nos últimos tempos aí o clube tem acertado
muito pouco à mão na contratação de reforços, tem sofrido bastante, tem feito jogos assim terríveis, né, para o seu torcedor, e tem sido realmente na base do seja o que Deus quiser, do vamos porra, como eu falei no último vídeo, e isso é bem complicado. E antes aqui da gente falar dessa estatística aí do rebaixamento, eu só queria fazer algumas considerações sobre o passado recente do Manaus. É evidente que o Manaus é um clube novo, tem apenas 10 anos, completou uma década, inclusive agora, recentemente, e que muito do que essa equipe fez até agora, né, foi assim surpreendente, né? Conseguiu subir de divisão, conseguiu fazer uma final de campeonato brasileiro, e eu acho que uma das coisas mais importantes que o Manaus fez foi reacender de novo a fagulha desse amor do amazonense pelo futebol, que é uma coisa que andou muito esquecida, que andou ali guardada ali no fundo do peito, tanto que a gente inaugura a Arena da Amazônia em 2014 e só vai conseguir ter essa arena completamente lotada, torcendo por um time amazonense no ano de 2019, naquele jogo contra o Caxias e depois o jogo contra o Brusque na final do Campeonato Brasileiro. Então, eu acho que a diretoria do clube poderia mostrar esses momentos aí para os jogadores que estão agora no elenco, para principalmente assim lembrar, né? Dar uma lembrada assim, gente, o que vocês estão representando com essa camisa? Vocês estão representando o renascimento do futebol amazonense, vocês estão representando hoje uma legião de fãs, porque quando a gente fala de Manaus, a audiência é muito grande, muita gente se apaixonou pelo clube, muita gente passou a torcer pelo clube, muita garotada aí que não tinha conexão nenhuma com o futebol amazonense veio acompanhar o futebol amazonense depois do Manaus, então são méritos, são coisas assim que a gente não pode simplesmente jogar fora, a gente não pode simplesmente esquecer desse tipo de coisa. E para a diretoria do clube, o recado é o seguinte, gente, todo clube passa por momentos assim, complicados, difíceis, e agora é a hora de mostrar realmente o talento, a sagacidade, a capacidade de virar chave, a capacidade de dar a volta por cima, porque não dá para simplesmente jogar todo esse trabalho, toda essa estrada que foi feita até aqui e deixar o clube entrar naquela lembrança de que, pô, foi um sonho de verão, né? O Manaus veio, surgiu e, pô, depois caiu, acabou, aquela coisa toda. Então, todo clube, né, centenário, grande, passa por momentos assim. O Manaus está começando a sua história, tem muita coisa pela frente, mas tem que lembrar desses pequenos detalhes. É hora, eu diria até, de esfregar um pouco na cara ali dos jogadores, né? O que eles representam, o que representa vestir essa camisa do Manaus. E agora vamos falar dessa questão do número, desse número drástico, que antes que alguém pergunte aqui, esse número não é meu, não fui eu que inventei, não tirei daquela fonte famosa da internet, né, vozes da minha cabeça, não tem nada a ver com isso, tem a ver com o site Chance de Gol, que é um site que eu consulto desde que eu criei o meu canal, em 2021, e ele é feito pelo matemático aqui, formado pela USP, né, o Marcelo Leme de Arruda, e é um cara que tem um trabalho muito bom, o site está sempre atualizado, e ele traz aí estatísticas, não só da Série C, mas de todas as divisões do futebol brasileiro, prognósticos de jogo, e é claro que quando a gente fala de matemática, pessoal, de matemático falando de futebol, nós falamos de contas, de projeções, porque o cara leva em conta aí os gols que a equipe vem fazendo em casa, o desempenho dela fora de casa, os gols que vem sofrendo. De acordo com o chance de gol, o Manaus, olha, tem 91,7% de chance de ser rebaixado para o Campeonato Brasileiro da Série D. Entre as equipes aqui que estão na zona de rebaixamento, olha, a gente tem o Altos. O Altos tem 84,8% de chance de cair. O América de Natal é apontado com 21,9% e o Aparecidense com 74,7%. Ainda assim, galera, o Manaus, ele tem, nesse grupo aqui dos 4, a maior probabilidade de rebaixamento, segundo o chance de gol. Agora eu vou mostrar aqui para vocês, pessoal, as probabilidades aqui de pontuação que o chance de gol vai mostrando aqui para a permanência do clube na divisão, né? O que o clube precisa fazer, quantos pontos ele tem que ter. De acordo aqui com chance de gol,
31 pontos, você não cai, né? Você permanece aí 100% de probabilidade. Com 24 pontos, se você chegar ali na casa dos 24, você tem entre 99,9% e 99,5% de chance de permanecer, que é uma probabilidade excelente. E se você fizer 23 pontos, você tem 97% de chance. Com 90%, se você chegar a 22 pontos, você tem ali 90% de chance de permanência. E agora eu vou mostrar aqui para vocês como é que foi no ano passado, né, o primeiro ano dessa fórmula, quem conseguiu escapar e com que pontuação. Vamos dar uma olhada lá. O site do ano passado aqui, né, no Campeonato Brasileiro da Série C de 2022, vamos aqui, como foi a numeração para queda, olha, nós tivemos aqui rebaixados o Atlético Cearense com 19 pontos, nós tivemos o Brasil de Pelotas, uma campanha desastrosa aqui, que caiu com 17. Nós temos o Ferroviário, aí do Ceará, que caiu com 16, e o Campinense, também rebaixado com 16 pontos. Quem escapou aqui, no apagar das luzes, foi o Altos do Piauí, que chegou, olha, não precisou nem chegar a 22, com 21 pontos ele conseguiu se classificar, aliás, ele conseguiu se manter na divisão, com 23 aqui o Floresta também escapou, aí na 15ª posição. Então, aí está dentro da margem do que falou o chance de gol. Pessoal, sigo aqui na torcida pelo Gavião do Norte, para que ele consiga se recuperar. Espero que tragam dessa vez um técnico aí bem cascudo, bem experiente, porque o Igor tem um trabalho aí, tem uma carreira pela frente, com certeza ainda vai entregar bons trabalhos aí ao futebol brasileiro, mas esse é o momento, penso eu, né, na minha opinião, de você trazer um cabra casca grossa, um cabra duro aí para ver se consegue colocar de novo esse carro nos trilhos. E ao Manaus Futebol Clube, né, desejo aí que não só a permanência, né, porque o futebol amazonense eu acho que não pode pensar em descer degraus, tem que pensar o seguinte, é daqui para cima, ou pelo menos se manter, né? Se você consegue se manter, você já está fazendo algo grande, então é daqui para mais sucesso adiante. A gente não pode perder o Manaus, força aí Manaus, e principalmente corrija esse rumo, corrija essa história. E eu espero que no próximo ano o Manaus possa voltar a ser aquele Manaus que acertava mais nas contratações, que conseguia, né, fechar ali um treinador e fazer um trabalho mais longo, porque nos últimos tempos aí o clube se tornou uma máquina de moer técnicos e a gente tem que admitir isso. Mas é aquela coisa, nem tudo está perdido, ainda tem 30 pontos em jogo, né? São 10 jogos ainda pela frente, 30 pontos em disputa, todas as chances aí para poder escapar, apesar do prognóstico pesado apontado nessa rodada, mas tudo depende de quem está envolvido, do trabalho, da força e, por último aqui, não menos importante, não adianta ficar na bronca com a arbitragem, porque apesar, você pode ter a crítica que for aos árbitros de qualquer partida, e a gente sabe que a gente tem problemas às vezes em todas as divisões, mas o Manaus não chegou aonde chegou, nessa posição que chegou, e com 91% de chances de ser rebaixado por culpa de arbitragem. Vamos ser sinceros, né? Chegou aqui porque realmente o trabalho desse ano está muito ruim. Vamos, que aqui o futebol não para.